Pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado por estarem aqui conosco neste momento. Realmente um dia que nós não gostaríamos de estar aqui, obviamente, chamando uma coletiva de imprensa em meio a uma campanha eleitoral. Estamos aí a poucos dias da eleição que define o futuro de Balneário Camboriú, mas infelizmente nós tivemos aí o nome da nossa cidade manchado a nível nacional por um grande esquema aí de corrupção, envolvendo situações da nossa cidade e também do município aí de Camboriú. Então, o nosso motivo aqui hoje é a gente bater um papo junto com vocês, obviamente depois a gente vai abrir também para perguntas, mas obviamente também deixar algumas considerações importantes, porque desde segunda-feira passada, isso foi público notório, foi divulgado inclusive pela imprensa, tivemos aqui a apreensão de um automóvel em Balneário Camboriú, que estava aportando aí R$100 mil, do qual essa mesma pessoa, depois com o passar dos dias, a gente teve, como vocês também tiveram acesso através de vídeos pelo WhatsApp, que essa pessoa então estaria envolvida em um suposto esquema aí de corrupção, envolvendo merenda, envolvendo cestas básicas, envolvendo saneamento básico, envolvendo mobiliário urbano aqui de Balneário Camboriú. Essa mesma pessoa declarando em áudio, que seria aí secretário de governo de uma cidade, agiria por trás de outra. Isso é lamentável, nós vivemos aqui em Balneário Camboriú, mas o mais lamentável mesmo é nós não termos do outro lado um posicionamento oficial quanto a isso. Tanto que hoje fomos surpreendidos então com essa reportagem investigativa da Folha de São Paulo, que coloca então Balneário Camboriú, como eu disse, de maneira nacional, num escândalo de corrupção, sendo que candidatos, e eu digo aqui, Juliana Pavan, candidata a prefeita de Balneário Camboriú, e o seu pai, Leonel Pavan, nem ao menos responderam, através de uma nota, ou quem sabe também uma repórter do jornal Folha de São Paulo. Tiveram que usar uma boca alugada aqui de Balneário Camboriú para trazer uma notícia. Agora, eu quero dizer à candidata Juliana Pavan, qual é o seu envolvimento com o Glauco Piai? O que ele faz na sua campanha? Quero chamar a senhora, já que não tem nada a ver com isso, para que mostre o seu celular, para que quebre o seu sigilo bancário, o seu sigilo telefônico e mostre para a população de Balneário Camboriú que a senhora não tem nada a ver com isso. Da mesma maneira, o seu pai, que é candidato a prefeito de Camboriú. A nossa cidade, Balneário Camboriú, precisa saber qual é o envolvimento do Glauco Piai na campanha de vocês. Então, nós chamamos aqui a coletiva de imprensa para relatar esses fatos, obviamente que vamos estar à disposição também para questionamentos aqui e também para falar do que nós vamos tomar como providência daqui por diante. Está aqui o Dr. Nilson, nosso advogado, que representa aqui a nossa coligação, o prefeito Fabrício que vai falar, David que está aqui ao meu lado, nosso vice-prefeito, dos encaminhamentos que nós vamos fazer ao Ministério Público Eleitoral e também à Polícia Federal, porque o que nós temos, e obtivemos hoje, através do jornal Folha de São Paulo, é gravíssimo, gravíssimo. Isso não pode acontecer. A nossa cidade não está à venda e a nossa coligação se levanta contra este assunto. Passa a palavra ao Dr. Nilson, que vai trazer aqui os detalhes dos procedimentos que nós vamos fazer a partir de agora. Boa tarde a todos, a todas. Então, como bem colocou o nosso candidato, a situação é grave, as denúncias ela já vem pipocando durante a semana de forma sistemática e nós já tínhamos acompanhado isso, até que culminou com a reportagem da Folha de São Paulo,
esclarecendo e denunciando os absurdos que foram cometidos pela candidatura diversa. E nós como representamos a parte jurídica da coligação, nós iremos representar ao Ministério Público, à Polícia Federal, uma representação, e também nós iremos ingressar até amanhã, com uma ação de investigação eleitoral, onde haverá o pedido de cassação do registro de candidatura. Nós vamos pedir apuração de fraude na prestação de contas, com base nos indícios que a gente já tem, com base na denúncia que foi feita no jornal Folha de São Paulo. Então, tudo isso nós vamos abordar dentro dessa ação e vamos requerer ao juiz que seja feita a quebra dos sigilos telefônicos, bancários, enfim, de toda a parte que envolve a parte judicial, que vai envolver a apuração dos indícios que nós vamos apresentar na data de amanhã, até amanhã. Então, essa ação ela vai abordar a investigação de todos esses fatos que vêm acontecendo, toda a questão da apreensão que teve. Isso são indícios que nós já levantamos também, fora outros que nós temos, e que serão abordados nessa ação, e nós representaremos ela na Justiça Eleitoral para apuração, tanto do abuso de poder econômico, quanto do abuso de poder político, o indício que a gente tem, e também de eventuais crimes praticados pelos candidatos, né? Essa ação será distribuída, nós vamos apresentar a vocês, vamos repassar, e aí os esclarecimentos que puderem ser feitos também, tanto no dia de hoje, que a gente vai abrir para você, quanto também após o oferecimento da ação. Muito obrigado. As duas chapas, doutor Nilson, vão pedir a impugnação das duas chapas. Mas nós vamos pedir só da Juliana. Bom, boa tarde. Quero agradecer a presença aqui da imprensa, que vem através desse convite dessa coletiva, promovida pela candidatura do Peter, pela candidatura do David, e também pelo PL, que aqui está representado. E, como bem disse o nosso candidato a prefeito, sobre a gravidade do que foi mostrado, por dois aspectos. O primeiro, porque há um recurso preso, então retido, que até agora não se sabe a origem, está lá a materialidade, e após isso, uma reportagem de nível nacional, manchando o nome da cidade de Balneário Camboriú, trazendo então um esquema de corrupção em que se mostra uma engenharia criminosa, aonde essas possíveis empresas já estariam doando esse dinheiro ou vendendo, né, a coligação vendendo serviços para que Balneário Camboriú então pudesse ser confirmada a vitória da candidata. Essas empresas então estariam dividindo, loteando o serviço da prefeitura. Isso é repugnante, isso é inaceitável, isso configura não somente crime, mas também deve configurar, sob o aspecto da cidade de Balneário Camboriú, o repúdio e a apresentação e o pedido de explicações que até agora nós não tivemos publicamente, tanto da candidata Juliana Pavan, quanto do candidato Leonel Pavan. O que me parece é que todo esse esquema estava sendo operado por esse cidadão chamado Glauco Piai, que também até agora não explica qual é a função dele verdadeira na campanha. Aliás, um operador que já esteve trabalhando no governo do PT em São Paulo e, pelo que parece, traz de lá essas empresas para poder então fazer esse diálogo e todo esse trajeto que nós não conseguimos, e certamente a polícia conseguirá saber qual é o trajeto desse dinheiro, desse recurso que tem então alimentado essas campanhas. Então, dito isso, né, acho que nós devemos abrir aí a palavra depois da fala aqui do candidato a prefeito à imprensa. Só complementar que o jornal Folha de São Paulo, a reportagem já traz isso, né, que foram mais, até peguei aqui a reportagem agora, 1.075.000 reais já repassados em PIX, né,
que eu acho que é importante a imprensa também ir a fundo a respeito desse assunto. Eu sou um jornalista, acredito, né, que esse é o nosso trabalho, ir em busca dessa informação, porque a reportagem diz aqui que já foi recebido ao menos 1.075 via Pix, e no decorrer da reportagem diz que esse número pode chegar até quase 2 milhões de reais já recebidos. Então isso é uma denúncia gravíssima, como o prefeito falou, sendo serviços futuros da prefeitura já loteados antes da eleição. Isso beira um absurdo gigante. A gente não pode aceitar isso, e por isso que nós estamos aqui. E mais, que a gente não citou aqui, não está nessa reportagem, mas está rolando também nos grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que os senhores também viram, um áudio que fala sobre um suposto crime cometido a uma pessoa, que envolve o nome do candidato e a fala dele também. Considero isso também de maneira muito grave, né, e que deve também ser ido atrás de uma averiguação, ou pelo menos para que possamos ter uma resposta a respeito desse assunto, qual eu considero também muito grave, e que é um assunto que está rolando na última semana também, através do WhatsApp. Se alguém quiser fazer algum questionamento para a gente, para o Dr. Nilson, pode ficar à vontade. Peter, referente ao áudio que está rolando, mata ele, que é esse áudio que o senhor se referiu, né? A gente fez um levantamento e buscamos e não encontramos nenhuma imprensa de Florianópolis da Joinville referente a alguma pessoa, funcionário dessa pessoa que foi morta, né? Referente a esse áudio. Até mesmo porque, se nós pegarmos o áudio, a gente vai encontrar falhas nesse áudio, principalmente a altura da voz, que ela oscila bastante, né? A voz da pessoa que está falando ao vivo está na mesma altura, mas a voz do candidato está oscilando bastante. Tentaram fazer alguma investigação em cima disso? Não, eu estou falando para a imprensa fazer uma investigação em cima disso. Não cabe a nós fazer nenhuma investigação. Nosso papel não é investigar ninguém. Pelo contrário, eu acho que cabe à imprensa fazer essa apuração. Se você já fez e constatou, né? E cabe ao candidato se pronunciar a veracidade ou não. Exatamente. E cabe ao candidato também se pronunciar. Porque eu, pelo menos até agora, não ouvi nada dele, não ouvi e não vi nada a respeito disso. Não cabe a nós fazer isso. Em relação, então, aos procedimentos que vocês vão tomar, né, vocês vão encaminhar também alguma documentação nova do que está nas matérias para o Ministério Público? Tem algum outro fato além da reportagem que vocês pretendem encaminhar também? Nós vamos encaminhar todos os indícios que nós temos. Estamos já na colheita de provas também, buscando outras provas para apresentar junto. A imprensa sabe, os colegas sabem que a doação de campanha por pessoa jurídica é vedada. Qualquer coisa. Então, a configurar isso, nós estaríamos aí diante de um ilícito eleitoral gravíssimo, né? Que pode colocar em xeque toda a disputa eleitoral. Ele desequilibra o pleito, né? Então, o objetivo da nossa ação é justamente ir buscar a fundo, tanto que a reportagem denunciou, vocês denunciam, é baseado, é lastreado em provas que vocês escolherem disso. Então, a gente vai, com base naquela reportagem, no que a gente já tem apurado, dentro dessa ação, apresentar ao Ministério Público e à Justiça para que seja averiguado, porque nós entendemos, né, aí do ponto de vista jurídico, que já houve um desequilíbrio na ação, no pleito. Né? Já houve. Importante afirmar isso. Então, Importante que o doutor Nilson está falando aqui, porque se confirmado esses repasses, né, e esses repasses serviram para abastecer a candidatura, para abastecer o movimento eleitoral, já configura não somente o crime eleitoral, né, pelo Caixa 2 e outras situações, mas um desequilíbrio, né, anunciado de maneira muito clara. E segundo a reportagem, aqui traz, inclusive, a comprovação desses repasses, que é o mais grave. Então, só uma pergunta, por favor, claro. doutor. Em relação a... O senhor não acha que, dentro de um contexto político, é primário demais mandar valores tão expressivos através de Pix e que isso comprometa a ponto de ser dinheiro vindo de forma ilícita?
já que nós sabemos que tem mala, tem uma série, já botaram até na cueca, tem formas alternativas de chegar com esse dinheiro. Eu queria ver uma opinião jurídica do senhor a respeito disso, que eu acho primário demais, na minha concepção, acho amador demais para um político tão experiente como o Pavan. É isso que nós queremos ouvir também dos candidatos. Eles deveriam estar a vocês explicando essa ocorrência. Eu já vi outros casos semelhantes. Isso não é novidade. Né? Então, com certeza, o envio, até porque isso estava cobertado, foi colocado luz, isso aí recentemente, então até o pleito estava seguindo. E estava a única normal. dúvida que eu fico é porque toda a composição ali da matéria mostra uma conversa que aí é comprometedora de WhatsApp, e aí gera o comprovante. Sim. Isso que, ali que gerou a dúvida. Inclusive, eu estou com a matéria aqui aberta, inclusive aqui, mostra a conversa e gera o Pix, inclusive em nome do candidato. Não, eu vi também. É por isso E que eu acho que o próprio vídeo que circula também fala a respeito de um outro Pix, porque esse seria 20 mil semanal, se eu não me engano, pro candidato, né, de Camboriú, que inclusive até o Ramon acaba de chegar aqui, candidato PL lá em Camboriú, pode falar também daqui a pouquinho sobre isso. Mas além disso, fala de um repasse de 20 mil reais também para uma agência de publicidade. E aí entra, porque, como eu disse, para o jornal Folha de São Paulo, os candidatos não se pronunciaram. Pegaram boca alugada aqui de Balneário Camboriú para trazer a sua versão. Eu quero que eles falem o valor dos 20 mil reais que foi para a agência, que é a agência de publicidade deles, e eles comprovem, porque isso não está na prestação de contas. E se não está na prestação de contas e existe o repasse, é ilícito, é caixa 2, isso é ilegal. Então os candidatos, com a palavra Juliana Pavan, onde foi os 20 mil para a sua agência de publicidade, que não está na sua prestação de contas e que está na comprovação da matéria, junto com os 20 mil que o seu pai também recebia semanalmente. Onde está? Só falar, só mais também uma informação aqui. Isto, o que está em Pix, claro, ok? Exatamente. Porque nós não sabemos a origem dos 100 mil reais que está preso. Ou se houve mais carregamento, a vinda de dinheiro vivo para cá também, que isso certamente a polícia e o inquérito, o Ministério Público poderão pedir a quebra de sigilo bancário, como também monitorar possíveis saques e a vinda desse dinheiro para cá, via avião, via carro. Então, o que se sabe são sobre os PIX que está ali, mas também não se sabe ainda a origem do dinheiro que está lá apreendido. Perfeito. Em relação à candidata Juliana Pavan, a gente tem visto várias denúncias, mas vocês efetivamente no processo vão juntar outras denúncias? Existem outras denúncias que pesem contra a candidata Juliana Pavan? Não, especificamente nessa ação que a gente vai abordar é o que está na denúncia, né? Os indícios que a gente tem. Sabe? De outros a gente não vai, nesse momento não. Quer perguntar, Pedro? Você tinha? Não? Eu gosto de fazer uma pergunta a respeito da origem, da fonte, da ligação desse suposto esquema aí, que eu vejo que é o que é mais preocupante, né? Da origem, da onde sai, né? Do estado de São Paulo, da esquerda, de um passado que também já é comprometedor e que envolve as duas maiores cidades aqui, que são polos aqui na região da ANF, Balneário Camboriú e Camboriú. E o risco que a população de Balneário e de Camboriú está correndo é entregar uma caneta poderosa na mão de uma única família. Orçamentos bilionários como de Balneário Camboriú e de Camboriú. E ainda chegam a falar que Camboriú é a bola da vez. Até gostaria de ouvir o Ramon também a respeito dessa situação, porque eu vejo que as duas prefeituras já estão, né, entre aspas, com esses candidatos, negociando o futuro da cidade, o orçamento da cidade, compromisso da cidade, licitações das cidades. Para que pregão, para que licitação, então, se é desta forma? Que concorrência é essa? E a explicação desses valores? 1.075.000 é muito dinheiro. E 100 mil reais, nos dias de hoje, para andar dentro de um carro, também é muito dinheiro. E é estranho não ter uma origem de onde vem esses 100 mil, da onde que surgiu os 100 mil reais. Uma prestação de contas, será que 100 mil está ligado às pesquisas fraudulentas que aconteceram aqui na nossa região? Inclusive, PC, um dos áudios fala sobre as pesquisas.
Um dos áudios ele fala sobre pesquisas, ele fala sobre as possíveis chances, né, de pesquisas fraudulentas, que servem para quê? Para adoçar essas empresas a investirem de maneira clandestina, criminosa, em serviços que supostamente seriam loteados, né? Mas vale também aqui lembrar algo importante que aconteceu. A Operação Trato Feito, no passado, antes de eu assumir a prefeitura. Então nós temos aqui não só indícios de corrupção eleitoral, mas nós temos também um passado que nos remete ao presente e que, infelizmente, pela segunda vez, mancha a imagem da cidade de maneira nacional. E parece que abre uma porta para a entrada da esquerda e da corrupção em Balneário Camboriú novamente. Ó, só uma coisa, PC, que você bem comentou, a origem, né? Se você for a fundo e pesquisar, nós já tivemos uma operação chamada Prato Feito no estado de São Paulo, envolvendo também essa questão da merenda, né? Com intermediadores que fariam semelhantemente aqui em Balneário Camboriú e Camboriú. Então, uma operação, né, que já existiu no passado e que estava aí voltando, né, supostamente voltando aqui em Balneário Camboriú no futuro. E a gente vê nos áudios a alegria, inclusive, deles, né, dizendo assim, principalmente naquele áudio que fala sobre imobiliário, mas ninguém está tocando isso aí, não, então tá, me animei aqui, né? Se vocês ouviram os áudios, vocês vêem, eles comemorando porque iriam encaixar supostamente mais alguém para assumir esse serviço no futuro e, consequentemente, atrair mais recursos, então, para a campanha. Um verdadeiro absurdo. Um absurdo, Peter, que eu entendo. Eu fui repórter policial há 23 anos. Então eu conheço da linguagem do outro lado, tanto do lado da polícia quanto do lado da malandragem. Se fala em código. Vai chover na nossa horta aí? Isso o mesmo. molho está chegando? Tem molho para... Eu acho que essa linguagem deixa claro que algo está errado. É algo que não pode falar. Vai vir o pagamento esse mês? Vai vir o dinheiro esse mês? Não. Vai chover na nossa horta? Muitos códigos. Vai ter molho. Então, se está falando em código, é porque tem algo que não pode ser pronunciado numa conversa do WhatsApp. Isso é notório. Ramon, se quiser também falar alguma coisa aqui, aproveitar a sua presença. Fui pego de surpresa, assim como todo camboriuense, com essa notícia. Eu venho de uma família que é trabalhadeira. Meu pai já foi vereador, meu avô também, mas a gente sempre faz política com saliva e sola de sapato, com propostas para a população e conversa. Hoje pela manhã visitei o distrito Monte Alegre e o Conde da Bete, de casa em casa, de pé em pé, uma delegacia também, e com a notícia a gente se espanta, porque é um poderio financeiro muito grande. E a gente fazendo essa política dos amigos, de família para família. Então a gente crê que isso que veio à tona é para elucidar os eleitores, tanto de Camboriú e Balneário, para não cometerem um erro no dia 6 de outubro. Ramon, o PL de Balneário Camboriú vai pedir a impugnação da chapa da Juliana Pavan. Em Camboriú, vocês pretendem pedir a impugnação da chapa do Leonel Pavan? Eu, como eu fui pego de surpresa, vou ter que passar para o departamento jurídico. Eu não sei te dizer, fui pego agora, junto com a população. Fui pego de surpresa com essa situação, eu não sei, tem que olhar aí os conteúdos e conversar daí. Como eu digo para vocês, a gente ficou assustado desde o começo com o poderio financeiro da campanha. Quantidade de pessoas na rua, quantidade de pessoas entregando material. E, como eu falei, a minha campanha é mais propositiva, uma coisa mais na internet. E a questão da minha família me ajudar a visitar as casas e levar a nossa proposta. Não sei te dizer ainda, eu estou ainda meio assustado com toda a situação e até falo para vocês, até a gente fica até com medo, porque a gente começa a ver que pode estar lidando com um crime organizado. Doutor, com relação ao processo, vocês vão ingressar os processos, o senhor tem uma expectativa de uma resposta da Justiça? Eu vou complementar, Maurício, né? Justamente porque a eleição é domingo, né? Vocês entram com uma ação amanhã e existe uma expectativa, uma forma de ter uma resposta antes da eleição? É possível, não vou dizer que não. Acho que a gente vai pedir aí liminares para
quebra de sigilo telefônico, bancário, enfim, é possível que tenha algum desfecho nessa seara aí. É óbvio que a ação, ela, em razão do exíguo tempo que a gente tem até o pleito, ela possivelmente vai seguir. Isso nada impede que qualquer resultado, ela está sob júdice. Então, é uma insegurança jurídica que foi criada pela própria candidata. Então, nós temos que entender que em campanha eleitoral, o oponente, como é o caso nosso aqui, nós precisamos até que seja apurada a verdade, que foi realmente, porque, como eu disse anteriormente, houve um desequilíbrio eleitoral. Quando se fala em recursos que não estão vinculados à prestação de conta, que é apresentada para a Justiça Eleitoral, nós aí temos uma gravidade que influencia efetivamente no processo eleitoral. Uma concorrência desleal. É como se fosse uma concorrência desleal. Então, você tem um lado aqui que está trabalhando corretamente. Inclusive, nós somos o representante do governo, com o governo junto. E nós não temos nenhuma mancha, estamos trabalhando corretamente dentro daquilo que a Justiça, você sabe que a Justiça, a lei eleitoral, ela estabelece um teto de gastos de campanha. E nós temos essa observância. E você vê, com indícios, com denúncias, que isso não está sendo observado pelo concorrente, e isso tem que ser apurado de forma coerente, e nós somos os maiores interessados em saber se isso realmente aconteceu ou não. Só, estou aqui puxando uma reportagem que está aqui, que é importante fazer uma reflexão sobre ela. É na UOL. Ela diz o seguinte: o Ministério Público Estadual é alvo de cobrança do Ministério por supostas propinas em 2 milhões e 100 sobre contratos para merenda escolar de São Paulo, a época em que foi secretário da gestão Mata Suplicy 2000 e 2004. A empresa aqui, daí segue a reportagem, a empresa dela é a segunda maior receptora de gás da campanha, enfim. Mas o que é curioso é que esse cidadão Glauco Piai, ele foi, inclusive, trabalhou no governo do PT da Mata Suplicy. E já há aqui, apontado por reportagens, problemas em relação à merenda na época da Prefeitura de São Paulo. A mesma pessoa, essa pessoa trabalhou no governo, então, do PT da Mata Suplicy. Os modus operantes, os mesmos. O que a gente consegue ver também no meio disso tudo é uma proteção do pai em cima da filha, né? Mas eu penso que tem que ser esclarecido qual a relação do Glauco Piai, tanto com Leonel Pavan quanto com Juliana Pavan. É importante a população de Balneário Camboriú saber essa relação. Hoje, quando o assunto veio à tona, e como eu disse na Folha de São Paulo, não tiveram nenhum pronunciamento dos dois, né? Não teve nota, nada, mas aqui em Balneário Camboriú, mais fácil, aí lançaram dizendo que foi uma transação imobiliária. Qual transação foi essa, então? Então mostra os valores, mostra a origem. Qual transação que foi essa? Mostra para a comunidade. Balneário Camboriú está querendo saber o envolvimento seu, Juliana Pavan, e seu, Leonel Pavan, com o Glauco Piai. Qual é o envolvimento de vocês? Explica o repasse de 20 mil, está no Pix, está na Folha de São Paulo de hoje. Por que o senhor não se pronuncia a respeito disso? Por que a Juliana Pavan não fala dos 20 mil reais que a agência de publicidade dela recebeu também via Pix e não foi declarado? Onde está o pronunciamento de vocês? É isso que a população de Balneário quer saber e que nós queremos saber, e espero que a imprensa também faça esse questionamento aos candidatos. Bom, havendo a quebra de sigilo, possivelmente, com toda a base nessas denúncias que são fortes, a possibilidade de vir mais coisa por aí, então. Sem dúvida. Mais alguma, gente? Se não, a gente agradece. Perfeito. É isso. Só ressaltar, né, mais uma vez, acho que a importância da participação aqui da imprensa, porque nós, como cidade, como candidatura aqui do Peter e do David, a eleição daqui a poucos dias, gente. Estamos falando de uma cidade
bem avaliada no cenário nacional e internacional, sobre o ambiente jurídico, sobre a capacidade que a cidade tem de ser um receptivo de segurança de investimentos, e de repente nós vimos aqui ela sendo alvo de matéria de uma possível organização criminosa que teria loteado, fraudado recurso de campanha e possivelmente depois entregaria esses serviços, e aí sempre com o velho hábito da velha política, que é a porcentagem, que é o puxadinho, enfim. Eu acho que isso aí é uma situação lamentável para a nossa cidade, é lamentável o pleito eleitoral, em que traz o passado agora com uma modelagem, com uma nova cara, mas com a mesma prática que nós já vimos lá atrás, inclusive da mesma família. Dá para ligar para o prefeito e autoridade com respeito à questão da Lava Jato que nós tivemos no Brasil, que foi o maior escândalo de corrupção no Brasil, e nós tivemos, infelizmente, o presidente Lula preso, toda aquela movimentação, depois de ver a injustiça acontecendo, porque estava preso, hoje mandando, e parece que os modus operantes da velha política parece que sempre deu vantagem. Não dá a entender, parece que o judiciário está de mãos atadas, o que era condenado está descondenado, o que não mandava agora manda, o que é certo passa a ser errado, o que é errado dá a entender que está certo. Pois é. Bom, vou encerrar aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, pedindo a você, Juliana, você trocou mensagem com o Glauco Piai? Mostra aí, mostra a Balneário Camboriú, qual é a sua relação com o Glauco Piai? Qual o vínculo que vocês têm? E se não tem nada, abre o seu sigilo aí, mostra que Balneário Camboriú quer saber verdadeiramente o envolvimento seu, do seu pai, e também da sua coligação com esse grupo, que hoje foi relatado aí, então, na Folha de São Paulo. Um escândalo, infelizmente, colocando Balneário Camboriú em nível nacional, com mais um escândalo aí de corrupção. Mas se depender de nós, isso não vai prosperar daqui para frente. Agradecer à imprensa, muito obrigado pela presença de todos vocês, a gente sempre segue à disposição, lembrando que o nosso compromisso sempre é com a verdade acima de tudo. Um abraço, obrigado.